Olá para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2021 e hoje eu gostaria de falar com você a respeito de culto e adoração. Vivemos numa época em que é mais valorizada a criatividade na hora de adorar a Deus do que a fidelidade, aquilo que Deus quer que nós façamos. Isso é um perigo. Desde o início da criação até os dias de hoje, Deus exige um padrão de adoração. Nós não podemos criar nada novo. Deus não se agrada da nossa criatividade nesse sentido. Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele. E desde o início é assim. Então eu gostaria que a gente refletisse hoje, lá em Gênesis capítulo 4, nós leremos os versículos de 1 a 5. Vamos lá para refletir a respeito dessa questão. Gênesis 4, de 1 a 5. Assim diz a palavra de Deus. Coabitou o homem, aqui no caso Adão, com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. O que nós podemos tirar de lição dessa passagem? Primeiro, Deus exige um padrão de adoração. E esse padrão foi ensinado provavelmente por Adão e Eva aos seus filhos e eles não seguiram. Caim não seguiu o padrão. Por quê? Olhe que interessante o versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Só. Do fruto da terra, ele era lavrador, ele trouxe uma oferta ao Senhor. Só. Mas olhe no próximo versículo, no versículo 4, a diferença da oferta de Abel. Diz lá: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O que significa isso? Que Abel trouxe a oferta das primícias, o principal que ele tinha, o primeiro, as primeiras coisas. E a gordura significa que ele trouxe o melhor. Então ele trouxe o primeiro e o melhor. Enquanto Caim apenas trouxe uma oferta do fruto da terra. Tem gente que chama a atenção nesse versículo para essa questão. Ele trouxe do fruto da terra, por isso que Deus não se agradou. Mas a gente tem que se lembrar que o fruto da terra também ele era uma exigência para a adoração. Se você perceber lá em Deuteronômio capítulo 26, versículo 16, vai dizer o seguinte: eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então Deus também exigia as primícias do fruto da terra, mas nem isso Caim fez. Ele trouxe do fruto, não das primícias do fruto da terra. E com relação à gordura, que eu comentei que é o melhor, você pode verificar isso em Levítico capítulo 3, versículos de 14 a 16. Eu vou ler só o 14 e o 16. Vai dizer o seguinte: depois trará dela sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas. E o sacerdote queimará tudo isto sobre o altar. É manjada a oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Então você percebe que na adoração que Abel fez, ele trouxe as primícias e o melhor, enquanto Caim trouxe do que tinha lá. Você percebe que o coração de Caim não estava tão alinhado assim, não querendo muito cumprir com o desejo de adoração de Deus. Isso tem que nos chamar a atenção para que nós também tenhamos a mesma postura que Abel teve. Que nós ofereçamos as primícias, que nós ofereçamos o melhor, que nós façamos para Deus sempre o melhor. E não aquilo que sobrou do nosso tempo, por exemplo. Sobrou um tempinho aqui, eu vou orar. Ou sobrou um pouquinho de tempo aqui, depois de tudo que eu fiz, eu vou ler aqui um versículo bíblico. Não.
nós temos que separar as primícias, nós temos que separar o melhor. Caso contrário, a gente pode sofrer a pena que Caim sofreu de não ter a sua adoração sido aceita por Deus. Então que tenhamos isso em mente. Amanhã é domingo, dia do Senhor, e que nós adoremos ao Senhor com as nossas primícias, com o nosso melhor, sempre para a honra e glória do nosso Deus. Um forte abraço, que Deus abençoe o seu domingo que se inicia daqui a pouco e a semana também que se inicia, e um forte abraço.